Olá, turma! Nesse vídeo a gente vai resolver 3 exercícios envolvendo função composta e função inversa. Vamos para a primeira questão? O que é que diz o exercício número 1? Se f de x menos 5 é igual a 3x mais 1, calcule f de x e f de 3. Bom, para calcular f de x aqui, a gente vai ter que usar uma variável auxiliar. Vou tomar k igual a x menos 5, tá? Qual é a ideia? É escrever essa função f em função de k. Olha só, para escrever em função de k, eu tenho que observar o seguinte. X menos 5 eu vou substituir por k. E esse x aqui, ó, eu vou substituir por k mais 5. Por que isso? Porque quando eu isolo o x aqui, ó, passo o k somando, o 5 somando com k. X igual a k mais 5. Então vamos lá? Na hora que eu substituo a função f, escrevo a função f em função de k, ou seja, substituindo k igual a x menos 5, k por x menos 5 e x por k mais 5. Como é que vai ficar aqui? Ó? F de k igual a 3 vezes k mais 5 mais 1. Observe que x menos 5 eu substituo por k e x eu substituo por k mais 5. Fazendo a continha, 3 vezes k, 3k, 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. Eu tenho f de k igual a 3k mais 16. Essa f vale para qualquer valor de x, né? Se f de k igual a 3k mais 16, f de x igual a 3x mais 16. f de x igual a 3x mais 16. Está resolvido a letra A. Letra B, f de 3. Basta pegar o x, substituir por 3. Então, temos 3 vezes 3 mais 16, que dá 25. Tá certo? Então, assim, nós temos a resolução do exercício número 1. Exercício 2. Dadas as funções, f de x igual a 3x menos 1 sobre 2 e g de x igual a 3 menos 2x. Calcular g a menos 1 composta com f de x. O que é que eu tenho? Bom, para calcular essa composta aqui, eu preciso da função inversa de g e preciso da função f de x. F de x eu já tenho. Basta calcular a função inversa de g menos 1. Então, vamos fazer isso. Calculando g a menos 1, o que é que eu faço? Para calcular a inversa, eu pego a função g de x e g de x é a imagem, e esse g de x passa a ser domínio. E o x, que é domínio, passa a ser imagem. Então, para determinar a inversa, na função inversa, imagem é domínio e domínio é imagem. Então, na função inversa, g de x se transforma em x e x, que é domínio, passa a ser y, que é imagem. Tá? Isolando y, eu tenho y igual a 3 menos x sobre 2. Isolando esse y daqui. Isso aqui, minha gente, é g a menos 1 de x. 3 menos x sobre 2 é a inversa da função g. Bom, determinei a inversa, agora é só fazer a composta com f. g a menos 1 composta com f é a mesma coisa de g a menos 1 de f de g de x. Ou seja, eu vou pegar esse x e substituo por f de x. Então, substituindo esse x por f de x, vai ficar o quê? 3 menos f de x sobre 2 é o que está escrito aqui. Só que f de x é definida como 3x menos 1 sobre 2. Então, substituo aqui f de x por 3x menos 1 sobre 2. Olha o que é que eu tenho aqui no numerador. Observe esse sinal negativo aqui. Na hora que eu for reduzir, eu reduzo ao mesmo denominador. E esse negativo aqui, minha gente, ó, eu tenho que ter cuidado porque ele vai fazer jogo de sinal com todo o numerador, tá certo? Então, esse negativo aqui fora, ele vai multiplicar por 3x e vai multiplicar por menos 1. Como se eu tivesse um menos 1 aqui multiplicando pelo numerador todo. Então, tirei o MMC. Aqui ficou 2, né? Que era o denominador que já tinha aqui. Aqui o 1, né? 2 dividido por 1 dá 2 vezes 3, 6. Então, fico com 6 menos. Aí eu coloco parênteses aqui, ó, gente, para poder não esquecer do jogo de sinal.
Então, fazendo o jogo de sinal, menos com menos é mais, mais com menos dá menos. Então, fica menos 3x mais 1. Fica 6 menos 3x mais 1. Aqui eu multiplico, 2 vezes 2, 4. E aqui 6 mais 1, 7. Então, aqui fico com menos 3x mais 7 sobre 4. Menos 3x mais 7 sobre 4. Então, com isso eu achei g a menos 1 de f de x, que é a mesma coisa de g a menos 1 composta com f de x. Tá vendo? Então, terminei aqui e encontrei a função composta que eu queria. Então, aí, a resposta do exercício número 2. Vamos seguir. Exercício número 3. Fog de x igual a 4x menos 3 sobre 5. E f a menos 1 de x é igual a 5x mais 1. Então, dados essa função composta aqui, essa fog de x, e a função inversa de f. Determine gof de x. Então, vamos dar uma olhada aqui o que a gente precisa para resolver essa questão. Eu preciso da função g de x e da função f de x. Não tenho nenhuma das duas explicitamente. Porém, aqui eu já vejo que, ó, a partir da função f a menos 1 de x, eu posso encontrar a função f de x. De que maneira? É só determinar a inversa dessa função inversa, tá? Então, a função inversa da função f, que eu preciso, tá? Determinando a função inversa, para determinar a função inversa, o que eu faço? F a menos 1 de x, eu escrevo como x, e esse x vai passar a ser o y aqui, da minha inversa. Isolando o y, eu tenho x menos 1 sobre 5, que é a minha f de x, né? A minha f de x, que foi a inversa da inversa aqui. Bom, achei a função f, ok, falta a função g de x. Só que aqui é o seguinte, gente, olha, já que eu tenho a função f, aqui eu não tenho a função g de x, e esse dado também aqui já é uma composta, f composta com g, eu vou pegar essa f que eu tenho, vou substituir x por g de x. Aí eu tenho a função fog de x, né? F de g de x. Vamos lá? Substituindo aqui no lugar da função, no lugar de x da função f, eu coloco g de x. Então vai ficar g de x aqui e aqui menos 1 sobre 5. Ó, g de x substituo no lugar de x. E aqui o que eu tenho? Tenho fog de x igual a g de x menos 1 sobre 5. E aí eu olho lá no início também eu tenho fog de x, sendo que aqui é 4x menos 3 sobre 5. Bom, como é dado que fog de x é 4x menos 3 sobre 5, aqui eu posso igualar essas duas expressões, né? Isso aqui, elas duas são iguais, né? Fog de x, fog de x. Então, g de x menos 1 sobre 5 é 4x menos 3 sobre 5. Aqui temos denominadores iguais, né? Posso escrever g de x menos 1 igual a 4x menos 3. Isolo g de x. G de x fica igual a 4x menos 2. Achei g de x. Então, voltando lá, para determinar o gof, eu preciso da função g de x e f. Já tenho g de x e já tenho f de x também. É só fazer a composta. G composta com f. A g composta com f é g de f de x. G de f de x vai ser o quê? Vou pegar f e substituir na função g. Vou pegar f e substituir na função g. Ó. Vou substituir aqui. Ó. No lugar de x vai aparecer f de x. Então vai ficar 4 vezes f de x menos 2. Aqui, ó, 4 vezes f de x menos 2. Só que f de x, minha gente, a gente encontrou aqui, ó, é x menos 1 sobre 5. Substitua f de x por x menos 1 sobre 5. Aqui eu tenho que tirar o MMC. O MMC é 5, tá vendo? Tirei o MMC, reduzi ao mesmo denominador. 5 dividido por 1 dá 5, vezes 2, 10. 5 dividido por 5 dá 1, vai ficar x menos 1 mesmo. Vou pegar o 4 e multiplicar pelo numerador. 4 vezes x e 4 vezes menos 1. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 1, menos 4. Tudo isso com denominador 5. Menos 10 sobre 5. Olha aí, já tenho o mesmo denominador. Fico com 4x no numerador. E aqui eu tenho menos 4 menos 10. Menos 4 menos 10, menos 14. Então, o resultado, 4x menos 14 sobre 5. Isso daqui, pessoal, é a minha gof de x, que é o que eu queria ali determinar
como solicitado ali no início da questão, tá? Então achei que f de x igual a 4x menos 14 sobre 5, e assim nós terminamos o exercício número 3, tá? Beleza, gente? Então, espero que vocês aproveitem aí esse vídeo, tá certo? Repetindo aí, pausando, fazendo os seus apontamentos. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.